Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Reverendíssimo Diácono Arildo, caro seminarista Arthur, amados filhos, ao celebrarmos hoje esse sexto domingo do tempo comum, somos todos nós convidados, à luz dessa palavra, a percebermos como está a nossa compreensão sobre a nossa liberdade. Vejam, a primeira leitura de hoje já nos mostra com clareza de que há um equívoco sobre aquilo que pensamos ser, de fato, a liberdade. Um equívoco que é fruto do maligno. Daquele que não entende que sim é sim e não é não. Mas sempre procura nos fazer acreditar que é possível conduzir a vida pelos jeitinhos. Sempre procura nos iludir para que pensemos que a vida pode ser levada na base da armação e da tramóia, para sairmos com a nossa. Para não termos que dar nem não, nem sim, mas só um talvez. Só que a vida não é assim. E a liberdade também não comporta isso. Por isso Deus nos deixa claro, não existe verdadeira liberdade na escolha do mal. E aí o livro do Eclesiástico é contundente na fala. Não mandou a ninguém agir como ímpio, e a ninguém deu licença de pecar. O mal não é uma opção para demonstrar a liberdade. Essa história que nós às vezes levamos de eu sou livre para escolher o que eu quiser. Bom, isso é até a página 2. É verdade? Todos nós possuímos o livre-arbítrio e ele nos permite escolher. Mas não é verdade que o mal é uma escolha. Uma escolha propriamente dita. Padre, mas eu escolho mal às vezes. Há pessoas que escolhem mal e nós vemos. Então, como o mal não é uma escolha? Porque apesar de haver pessoas que fazem essa opção, e de muitas vezes nós também fazermos essa opção, isso que nós colocamos como opção, no fundo, não deveria ser. Nós somos livres para escolher o bem. E dentre o bem, escolher aquele bem que melhor me convém para exercer melhor a minha liberdade. E não para escolher o mal. Porque o mal, por definição, não é uma escolha, mas uma ausência. Quem aqui entende um pouco de física, vai se lembrar que a lei da física nos diz que não existe frio. Frio é um termo que nós criamos para tornar mais fácil compreender a ausência de calor. A lei da física, da realidade, não é de quente e frio, é de calor ou ausência de calor. A mesma coisa se aplica ao mal. Não é verdade que existe bem e mal como se as duas realidades fossem iguais e estivessem em pé de igualdade. O que existe é o bem e a ausência do bem. Por isso, o mal não pode ser uma escolha que demonstra a nossa liberdade. Porque o nada não é espaço para a liberdade.
O nada, por definição, é espaço para o nada, para a destruição, mas não para a liberdade. A liberdade não pode se realizar no mal, porque o mal é um mistério de ausência do bem que nos conduz ao nada. E nesse espaço, ninguém pode ser livre. Mas nós acreditamos, iludidos pelo maligno, que a nossa liberdade se expressa em poder escolher bem e mal. E com isso justificamos muitos dos nossos erros, dizendo que estamos sendo livres e passamos o pano nos erros dos outros, dizendo que afinal, fazer o quê? É errado, mas eles são livres. Mas a liberdade em si não comporta a escolha do mal. Por definição, ela precisa ser a escolha de um bem adequado para mim. Por isso eu dizia, todos possuímos o livre-arbítrio, mas isso não significa que todos nós estamos vivendo e usando da liberdade. Porque se escolhemos mal, não estamos sendo livres. É como pensarmos naqueles que têm na mão um bisturi. Bisturi é um instrumento médico preciso para poder fazer as incisões de forma mais exata, tanto para poder intervir melhor, como para poder possibilitar ao paciente, com um corte mais limpo, uma recuperação melhor, com menos possibilidades de deixar marcas desnecessárias na pessoa. Se nos for dado um bisturi e nos mandarem cortar alguma coisa, certamente todos nós conseguiremos. Mas ficará nítido, para nós que não somos médicos, que o nosso corte, com esse instrumento criado para a perfeição, é cercado de imperfeições. É um corte mal feito. Porque nós temos nas mãos esse instrumento. Nós sabemos para que ele serve. Mas se não fomos formados para usá-lo, usamos de forma errada. É assim que nós fazemos muitas vezes com a nossa liberdade. Sabemos o que é a liberdade, possuímos o livre-arbítrio, mas porque não nos deixamos formar em Deus para usar a nossa liberdade, usamos ela da maneira errada. E aí, de nada nos adianta ter a liberdade, ter o livre-arbítrio como instrumento preciso, se o que fazemos com ele no final é destruir e não curar. Por isso, meus filhos, é preciso que desmontemos esse conceito errado que temos acerca da nossa liberdade, para a luz da palavra de Deus, entendermos que somos livres, mas para o bem, que podemos escolher, mas não entre o mal e o bem, mas entre o bem e o bem. Porque outra mentira que o maligno incutiu nos nossos corações é que a nossa vida se resume a escolher entre coisas más e coisas boas. Como se bem e mal estivessem em pé de igualdade. Mas não é verdade. A nossa vida pode e deve ser um mistério de escolher entre as coisas boas, para entre elas escolhermos aquela que é mais adequada para nós, que nos fará mais felizes e nos ajudará a realizar a vontade de Deus.
Dou um exemplo muito simples. Aqui, quem ainda não discerniu, certamente vai chegar o momento de fazer a sua opção vocacional. E interpelado por Deus, vai com a sua liberdade, segundo os sinais de Deus, escolher ou o matrimônio e a construção de uma família, ou uma vida consagrada, quer como padre, como religiosa, como leigo consagrado, como missionário. Escolherá um caminho. Nenhum, nem outro são mal. Ambos são um bem. Mas apesar de ambos serem maravilhosos e serem um bem, uma dessas opções é mais adequada para a nossa vida diante do plano de Deus do que outra. Uma nos fará mais felizes do que a outra. E a nossa liberdade é, diante desse bem, podermos escolher aquilo que em Deus nos fará mais felizes. Então vejam, a liberdade é um instrumento para que diante do bem escolhamos aquele que nos é mais adequado. E não para simplesmente escolhermos o bem e não o mal. Isso é reduzir o que é a liberdade. É jogar por baixo o mistério de sermos livres. Porque se somos, e somos livres para o bem. Mas, se o maligno nos enganou sobre o que é a liberdade e sobre o que são as escolhas, também nos enganou quando nos fez acreditar que liberdade não conversa com limites. E aí está talvez a maior dificuldade que tenhamos para aceitar a lei de Deus. Porque ao olhar a lei de Deus e ver que ela nos mostra os nossos limites, não conseguimos entender que esses limites não nos tiram a liberdade, mas nos dão o espaço privilegiado para exercer e exercer bem a minha liberdade, que é para o bem. É isso que a lei de Deus opera na nossa vida. E de fato, limites e liberdade conversam. E isso não é simplesmente a lei de Deus que nos ensina. A própria dinâmica da vida humana nos ensina que a vida humana é marcada por limites, e isso não é ruim. Querem um exemplo simples? Se comermos mais do que aguentamos, vamos passar mal. Se forçarmos o nosso corpo para além do que ele suporta, vamos nos machucar. Se usarmos um remédio para além da dosagem que nos foi indicada, ao invés de nos tratarmos, vamos nos envenenar. Se não respeitarmos os limites da velocidade no trânsito, com muita facilidade, diante de qualquer imprevisto, perderemos o controle do veículo e vamos causar um acidente. Então vejam, o limite não significa uma realidade que tolhe a minha liberdade, que tira a minha liberdade, mas pelo contrário, é muitas vezes o espaço da proteção para que a minha liberdade seja na minha vida exercida bem, para construir a minha vida e não destruí-la. E é preciso que hoje, à luz dessa palavra, entendamos que Deus nos convida na sua lei a permitirmos que essa lei, nos mostrando os nossos limites, nos eduque bem para a liberdade. E para na liberdade construirmos bem a nossa vida e a nossa felicidade. Quero concluir essa homilia com uma historinha que talvez seja conhecida de alguns.
Em uma certa cidade, havia uma escola muito renomada. Primeiro pela sua beleza. Ela era construída no alto de um morro, num lugar privilegiado da cidade. Feita com uma arquitetura primorosa, desde o prédio até os jardins que cercavam ela. Todos que viam aquela escola ficavam encantados com aquela construção. E se não bastasse isso, era ainda uma das maiores escolas do seu tempo. Todas as pessoas que eram formadas ali se tornavam grandes homens e mulheres, ilustres no seu saber e na sua forma de viver a vida. No entanto, apesar de todas essas qualidades, os pais e moradores daquela cidade viam um grande defeito naquela escola, porque ela era cercada por um muro muito alto, quase que uma muralha. E aquilo incomodava aqueles pais, porque primeiro escondia a beleza daquele prédio, e depois, segundo eles, dava aos seus filhos uma sensação de estarem presos, de não serem livres, de não terem suficiente espaço para se expressar, para viver a sua liberdade. Movidos então por estarem contrariados com essa realidade, os pais decidiram apelar para que aquele muro fosse derrubado. Um dos pais, o mais ativo nessa causa, que morava e trabalhava numa loja que ficava aos pés do morro no qual a escola foi construída, encabeçou o pedido dos demais. E foi conversar com o diretor da escola para que se derrubasse o muro. O diretor tentou argumentar que aquilo não seria bom, que isso traria consequências impensáveis, que eles entendessem que aquele muro era necessário, mas não adiantou. Por força de pressão daquele pai em especial, e com ele todos os outros, a escola foi a contragosto obrigada a derrubar aquele muro, aquela muralha. Os dias foram se passando e todos estavam muito satisfeitos, em especial aquele pai que estava mais perto, porque agora a beleza da escola estava à vista como deveria estar, conforme eles pensavam que tinha que ser. E as crianças brincavam livremente, tinham espaço, já não estavam mais confinadas, agora eram livres. Qual não foi a surpresa deles quando, num dia inesperado, o alarme daquela escola começou a soar. Todos foram correndo para lá e aquele pai, como estava mais próximo, chegou primeiro. Ao chegar lá, encontrou um grande tumulto naquela escola, os professores e tutores tentando acalmar as crianças. E no meio daquela confusão procurou alguém para lhe explicar o que estava acontecendo. Um dos professores, ao vê-lo e reconhecendo quem é, respondeu a ele dizendo: as crianças estavam brincando no recreio. Em um determinado momento, a bola com que eles brincavam foi para a beira do precipício. E uma das crianças saiu correndo para ir buscar a bola, para retornar à brincadeira. Acabou perdendo o equilíbrio, não conseguiu parar a tempo e caiu o precipício abaixo. E essa criança, sinto dizer, era o seu filho. Aquele pai se revoltou, chorou,
e queria encontrar o responsável, alguém em quem ele pudesse descarregar a dor que o seu coração sentia. Os professores o conduziram ao diretor, e ele, muito revoltado, questionava como a escola pôde permitir que isso acontecesse. Como não cuidaram do seu filho? Quem seria responsável agora pelo filho dele que tinha morrido? Como eles não pensaram nisso? E o diretor, muito doído também, respondeu àquele pai: nós pensamos nisso. E a solução que nós encontramos foi construir aquele muro. Porque nós vimos que por mais que os nossos professores e tutores fossem atentos, qualquer deslize impulsivo de uma criança, numa fração de segundos, poderia terminar como uma fatalidade. E por isso construímos aquele muro tão alto como foi construído. Ao nos fazer tirar o muro, vocês tiraram aquilo que acreditavam ser o limitador da liberdade dos seus filhos, mas tiraram também o limite de segurança que separava os seus filhos na impulsividade da própria destruição. A lei de Deus é o limite onde podemos exercer bem a nossa liberdade, mas também é o muro que nos protege das próprias inconsequências e impulsividades que podem lançar a nossa vida precipício abaixo. Que Deus nos ajude e que com a sua graça nos faça entender que somos livres, mas livres para o bem e para a sua lei e o seu amor. Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás.